Olá pessoal, eu ia fazer a live, mas eu tô escrevendo um texto, então achei melhor só gravar um vídeo e deixar aqui disponível para vocês. A Melissa se recusou sair de cima da cadeira, então vai participar desse recado aqui que eu tenho a trazer, né, as informações. Hoje foi um dia daqueles dias assim, extremamente difíceis, o dia inteiro, uma chuva de informações. Tá muito difícil a gente manter a nossa saúde mental, porque a todo tempo acontece alguma coisa que nos deixa em eterno estado de alerta. Então, tá muito difícil, né, se manter saudável. Mas enfim, vamos lá. É, primeiro, ocorreu a questão da suposta demissão do funcionário do TSE. Primeira informação, não se trata de uma demissão, mas sim de uma exoneração. Ele estava emprestado no Tribunal Superior Eleitoral e aí, em razão de denúncias que foram feitas contra ele, de assédio, inclusive em relação a questões políticas, porque ele tinha, né, e atuava nas suas redes sociais aí defendendo o atual presidente abertamente, ele acabou sendo exonerado do Tribunal Superior Eleitoral. A segunda informação é que o Tribunal Superior Eleitoral não é responsável por encaminhar mídias em relação à campanha eleitoral dos candidatos. Quem tem a obrigação de fazer isso é o próprio partido do candidato. E no caso, o que algumas emissoras de rádio estão dizendo é que o próprio PL, o partido do atual presidente, não encaminhou esses materiais. Esse é um primeiro ponto que confronta aí essa narrativa que está sendo criada para gerar todo esse pânico e essa instabilidade no processo eleitoral por parte da campanha do atual presidente. Primeiro, não há essa diferença em relação ao acesso ao conteúdo se existe esse dano, o dano foi causado pelo próprio partido do atual presidente. Segundo, segunda questão que se coloca conseguir aferir esses dados que ele está tentando demonstrar. Olha, de fato, houve uma diferença muito grande em relação à entrega de conteúdo de um candidato para outro candidato. Isso é algo que não é possível mensurar, porque as rádios, essas rádios comunitárias, a rádio como a rádio que fez essa suposta denúncia, né, essa JM, que é uma rádio que faz campanha abertamente para o atual presidente, existem, né, é só ver a programação da rádio. Então, essa emissora, ela não é monitorável. É impossível pensar que o Tribunal Superior Eleitoral teria condições de verificar todos os canais, todas as emissoras de rádio de pequenas cidades do Brasil inteiro. Isso não faz o menor sentido. Essa auditoria que foi contratada pelo atual presidente, ela, ela fez ela fez uma pesquisa, mas por amostragem, uma pesquisa que é absolutamente inviável e impossível realizar de uma forma que você consiga comprovar aquilo que você está falando, porque nós temos aqui, né, uma quantidade imensa de municípios, em cada município temos várias rádios, então como é que você vai conseguir identificar que houve essa diferença e comprovar que houve essa diferença na entrega do material de divulgação? O que nós conseguimos perceber, e eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo também consegue perceber com muita facilidade, é que qualquer coisa que você abra na internet hoje, qualquer vídeo que você abra no YouTube, qualquer pesquisa que você queira fazer, se você vai fazer uma pesquisa hoje, até o João Pacífico, que é um gestor de uma ONG bastante conhecida, ele estava escrevendo um texto sobre o desmatamento da Amazônia, e aí ele clicou nesse tema e o primeiro anúncio que surgiu foi um anúncio contrário ao presidente Lula, dizendo que supostamente o desmatamento foi maior na época do governo Lula. Quando ele clicou nesse link para ver informação, ao invés de cair no link da notícia, caiu no site da divulgação da campanha do atual presidente. Então, é nesse nível que as coisas estão. É nesse nível de situação, assim, de a todo tempo aparece alguma informação mais absurda do que a outra. E aí,
para fechar, né, esse bolo, a equipe do presidente fez uma suposta denúncia no Tribunal Superior Eleitoral, alegando essa diferença na entrega do conteúdo. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que eles comprovassem aquilo que estavam dizendo. Eles tentaram comprovar, mas a alegação não tem fundamento e é uma alegação impossível de comprovar, porque você não consegue trazer a programação de todas as rádios de todo o país para conseguir demonstrar que houve uma diferença na entrega do material. Aí o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes refutou o material que foi entregue e encaminhou essa denúncia para constar no inquérito das fake news, porque no entendimento dele houve uma deliberada ação no sentido de tumultuar o processo eleitoral. Então, para fechar, né, esse bolo, agora, há poucos minutos, o atual presidente, se valendo da condição de presidente, fez um pronunciamento na frente do Palácio do Planalto, ao lado de um dos seus ministros, ou seja, na condição de presidente, ele não poderia fazer campanha. E ele foi lá falar da campanha dele. Então, ali ele também cometeu um crime eleitoral. Ali ele também feriu o princípio da impessoalidade, da administração pública, porque ele, enquanto presidente, não pode se valer do seu cargo para convocar a imprensa para falar alguma coisa em relação à sua campanha eleitoral. Então, aí já tem outro absurdo tremendo, né? Mas nós estamos nessa situação, né? A cada 10 minutos surge alguma informação e a ideia, né, a fala do atual presidente foi no sentido de se vitimizar. Ele tentou se demonstrar, se colocar como vítima do Tribunal Superior Eleitoral e, como sempre, tendo como alvo o ministro Alexandre de Moraes. Então, questionou o ministro Alexandre de Moraes, falou assim de uma forma muito subreptícia, tentando culpabilizar o candidato adversário, falou também em alguns momentos, em um determinado ponto da sua fala, ele trouxe uma possibilidade, se a urna estiver correta mesmo ou não, então trouxe de novo essa narrativa da possibilidade da alteração das urnas eletrônicas, das informações presentes nas urnas, enfim. Então, o que a gente está vendo, e assim, é um momento muito difícil para quem tem consciência do que está acontecendo, você vê que ele está plantando literalmente condições para, chegando no domingo, depois da votação, sendo eleito o candidato adversário, que ele possa construir uma narrativa nos mesmos moldes que aconteceu nos Estados Unidos, né, que o presidente Trump se disse, né, vítima do sistema, que é um sistema que tinha trazido um prejuízo a ele de alguma forma, que as eleições tinham sido fraudadas, enfim. E nós sabemos que ele está diuturnamente construindo essa narrativa. A todo tempo, todas as ameaças, todas as acusações que diuturnamente ele faz ao Tribunal Superior Eleitoral tem a finalidade, tem como escopo construir essa degradação da imagem, da credibilidade do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio processo eleitoral. Ele traz sempre esse elemento da dúvida, ele faz com que a população desacredite que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer, quando na verdade ele constrói, ele traz essas problemáticas que são problemáticas criadas artificialmente e que não existem. Essa questão da inserção e ele dizer que isso pode trazer um prejuízo na ponta, que isso pode trazer, diminuir a quantidade de votos e falar que, olha, nós estamos jogando nas 4 linhas e não sei o quê, e falar que não se pode mentir porque foi criada uma história de diminuição do salário, não sei o quê. Uma pessoa que construiu a sua campanha com base em fake news, uma pessoa que vetou o projeto de lei, que vetou o dispositivo da legislação que vedava a possibilidade de disseminação de fake news no período eleitoral. Então, é essa pessoa que está tentando construir essa narrativa de que está sendo vítima de fake news. Enfim, é bastante difícil, né, lidar com isso tudo, como eu disse no início, para quem tem consciência do que está acontecendo, para quem consegue ter essa visão clara, né, da marcha que as coisas estão assumindo,
é um momento muito difícil, é um momento muito duro, porque o que a gente está vendo, o que a gente consegue perceber com muita clareza é uma ameaça frontal à estabilidade do Estado Democrático de Direito. Um candidato que a todo tempo traz uma fala no sentido de vulnerabilizar o processo eleitoral é uma pessoa que não tem um compromisso com a democracia, não tem compromisso com o Estado Democrático de Direito. Essas falas que ele traz, fundadas em nada, né, esses questionamentos que ele traz fundados em nada, né, fundados em informações que não são aferíveis, que não foram comprovadas, essas informações têm uma finalidade específica. E essa finalidade vai se revelar no domingo, no final da tarde. Se ele perder as eleições, ele fará, e eu deixo registrado aqui, ele fará uma convocação aos seus correligionários no sentido de fomos enganados, houve uma violação no processo eleitoral, não é crível, não vamos aceitar o resultado, porque este resultado não é legítimo. Então, alguém que prepara algo com tamanha clareza, né, com a nitidez com a qual ele está fazendo todo esse processo de desacreditar as eleições, é algo que merece aí o nosso repúdio, a nossa preocupação, e eu deixo aqui como professora de Direito Constitucional o meu sentimento de profunda tristeza, de profundo pesar e de muita preocupação com o que nos espera adiante enquanto sociedade. Então, deixo aqui essa reflexão, que eu queria trazer boas notícias, mas infelizmente não tenho nada de bom para falar nesse momento. Apenas deixar claro aqui a minha preocupação profunda em relação a como as coisas estão se dando, a configuração desses elementos todos, né, dentro desse processo. Então, deixo aqui o meu sentimento como cidadã, como professora de Direito Constitucional, a minha preocupação profunda com o que está se desenhando no nosso futuro como país, como nação. Até mais.